8h12. Bem, amigos, vocês que acompanham a gente através do NN Play já podem ver através da imagem. Já temos aqui o candidato Rodrigo Cunha, ele atual senador e concorre ao governo do estado, a qualidade de candidato. E é claro, as regras já foram passadas, né? E é evidente que tudo aquilo que foi cumprido pelos outros candidatos também será cumprido pelo candidato que vai começar a entrevista a partir de agora. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nesta campanha, a gente tem observado muita propaganda em relação à educação. Como em todas as campanhas, a gente tem observado prioridade para esse setor, mas não é o que se vê na prática ao longo dos tempos, né? Agora, uma coisa que eu não tenho ouvido falar muito é sobre a nossa UNEAL. A UNEAL tem uma importância extrema, né, para a educação de Alagoas, é a nossa Universidade Estadual de Alagoas. O que se ouve, na realidade, é reclamação em relação à falta de professores, falta de técnicos, falta de estrutura para que a universidade realmente possa funcionar da melhor maneira. Chegando lá, no governo do estado, qual é o seu plano para fortalecer a nossa UNEAL? Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia a todos que estão acompanhando a Novo Nordeste. É uma alegria conversar aqui com os arapraquenses, mas também com todo o estado de Alagoas, tendo em vista a grande audiência que o rádio chega e também através da televisão, através das redes sociais. E dizer, Rocha, que estamos aqui com um grande compromisso com toda Arapiraca. O Rodrigo Cunha nasceu, foi criado, inclusive nessa rua aqui, a Avenida do Futuro, que hoje, com muita alegria, eu retorno ao seu lado, Rocha, para falar com a possibilidade de ser o primeiro governador arapiraquense, raiz. E dessa maneira, a gente tem que olhar para o futuro, levando a educação também para o futuro. E nessa educação para o futuro, a gente hoje já identifica uma enorme dificuldade em encontrar professores de física, de química, de matemática, para as escolas públicas normais. A UNEAL, ela tem uma função importante, que não é apenas formar professores, também. A gente sabe que a UNEAL, ela também tem um curso de licenciatura muito importante, que gera muitos professores. Tem que ser muito fomentado essa linha de vocação da UNEAL, sem dúvida nenhuma, mas também a UNEAL, inclusive aqui em Arapiraca, tem cursos de outras áreas, de outras profissões, que fazem com que o arapiraquense ou o alagoano se identifique e queira entrar na Universidade Estadual. Então, um dos nossos principais compromissos, iremos fazer um pacto pela educação em vários níveis, desde colocar 100 mil crianças que estão fora das creches, até fazer com que o jovem possa fazer um curso superior com qualidade. E a UNEAL tem essa capacidade, é a nossa Universidade Estadual. Então nós iremos desde prestigiar os professores da rede, mas também fazer com que o jovem queira cursar na UNEAL. Primeiro, porque a gente sabe que um curso de direito como nós temos aqui em Arapiraca, da UNEAL, ele é disputado. Né? A gente sabe como as pessoas querem uma oportunidade de estudar sem ter, alguns acham que não pagam, mas pagam impostos para que funcione a universidade. Claro. Mas próximo à sua residência, próximo à sua casa. Além disso, eu quero aqui assumir um compromisso público, Rocha, assim como foi feito em Maceió com o prefeito JHC, onde os alunos não pagam passagem, os estudantes não pagam passagem de ônibus. O Rodrigo Cunha assume o compromisso para qualquer aluno em Alagoas que for estudar, de um modo geral, que for estudantes, qualquer estudante em Alagoas que quiser fazer um curso técnico ou um curso em uma universidade, pode se transportar sem ter que pagar. Vai ser o passe livre estudantil gratuito. Isso quer dizer o quê? A Arapiraca, na verdade, não vai exportar os seus alunos, vai receber alunos de outras cidades, como a gente já recebe, mas que muitas vezes ou o aluno paga para vir estudar em Arapiraca, ou então o município paga uma parte, o aluno paga outra, e não tem essa segurança. Então o Rodrigo Cunha, como governador, vai investir na educação para que os alunos também possam fazer cursos superiores e técnicos de maneira gratuita, sem ter que pagar transporte. Então aqui, só voltando para o UNEAL, a UNEAL em Arapiraca só que é o uma tempo referência. Esgotou. Vamos à próxima pergunta. Gilberto Júnior, com você. Candidato, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista. Candidato, dos principais concorrentes ao governo do estado de Alagoas, o senhor é o único que não tem experiência, por favor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor é o único que não tem experiência na gestão pública, né? Eu digo, nunca foi prefeito, nunca foi governador, tem experiência no legislativo, mas não no executivo. Então,
Como é que o senhor pode convencer o eleitorado que está indeciso ainda ou que decidiu votar em outro candidato, que não o senhor, a votar no senhor, tendo em vista a sua falta de experiência em gestão pública, candidato? Bem, Gilberto, um prazer falar com você. Como você me pediu, me permita também. Você disse, Rodrigo, se tiver errado, me corrija. Eu quero corrigir aqui, Gilberto. Rodrigo Cunha tem experiência na área da gestão pública. Eu sou especialista, fiz uma especialização, pós-graduação em gestão pública, mas também já peguei no batente. Fui gestor público. Eu assumi o PROCON em Alagoas, que é um órgão executivo. Quando eu cheguei no PROCON, e eu vou traduzir a nossa passagem lá em números, o PROCON em Alagoas atendia 1.500 pessoas por ano, Gilberto, antes do Rodrigo Cunha chegar. Quando o Rodrigo Cunha finalizou o trabalho no PROCON, atendia 1.500 pessoas a cada 15 dias. Passou a ser um órgão de utilidade pública. Abrimos mais de 25 postos em todo o estado de Alagoas. As pessoas ali sabem que o Rodrigo Cunha, quando passou pelo PROCON, fez um trabalho de gestão, entregou resultados, colocou no mapa a defesa do consumidor em Alagoas. Então nós temos sim experiência no executivo. Gerimos um órgão público com excelência, conseguimos fazer com que ele crescesse e que principalmente a população se sentisse abraçada. Um trabalho com transparência, um trabalho com dedicação. Porque a gente não tem experiência com coisas erradas. Eu nunca me envolvi em nada de errado. Pelo contrário, a gente se dedicou e a vida foi preparando para isso. E por onde eu passei, sempre tive um reconhecimento da população, ou então um reconhecimento como eu recebi há 2 dias atrás, em que se tem um ranking nacional, que é o ranking dos políticos, e que pelo 4º ano seguido eu fui eleito o melhor senador de Alagoas. Isso quer dizer o quê? Que ali são critérios técnicos, onde se é observado a assiduidade, os projetos apresentados, as votações, se é envolvido em alguma situação de corrupção, a economia de recursos públicos, o combate aos privilégios. Então, são critérios objetivos e pelo 4º ano seguido, com muita folga, o Rodrigo Cunha foi eleito o senador mais atuante do estado de Alagoas. Então, nós temos experiência no executivo, Gilberto. Não, a população alagoana sabe, recorda, por onde eu passo, todos os dias as pessoas lembram do Rodrigo Cunha do PROCON, que foi o meu cartão de visitas para ser o deputado estadual mais votado de Alagoas. E com isso, a gente entrega às pessoas compromisso de lutar por cidadania, de lutar por justiça social. Então esse é o nosso compromisso. Ok. Bom, ainda teria algum tempo aí, mas o candidato fica à vontade para preencher ou não o espaço, né? Eu vou ficar mais atento ali ao reloginho. Tá legal, tá lá no cantinho. Tem que falar, então... se aproveitar ainda... se me permite. Bom, na verdade agora já zerou ali. Vamos fazer então, o seguinte, nós temos uma outra pergunta, que inclusive é da nossa... Isso, a Thaísa está aqui já. A Thaísa já está com a gente, né? Então, Thaísa, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Fica à vontade para fazer a pergunta aqui ao nosso entrevistado. Bom dia, candidato. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O senhor sempre fala no compromisso com o povo alagoano ao longo dos seus mandatos. Dessa forma, há 4 anos atrás, o senhor assumiu o compromisso de representar Alagoas no Senado Federal por 8 anos. Porém, se eleito governador, o senhor não vai concluir o mandato. Então, o que justifica deixar o Senado para assumir o governo de Alagoas e como ficam os compromissos assumidos no Congresso Nacional? Bem, é importante falar, assim, a minha trajetória, a minha vida sempre foi e sempre será estar à disposição dos alagoanos. Então, meu nome sempre esteve à disposição dos alagoanos a partir do momento que eu decidi entrar na política. E dessa maneira, senti realmente essa convocação de representar uma grande parcela da população que, assim como eu, não se identifica com esses candidatos que aí estão. Então, eu sei que eu tenho capacidade para unir esse estado de Alagoas. E essa união, ela se dá combatendo a picuinha política. Quando eu percebo e olho para os números e vejo que o estado de Alagoas se tornou uma referência onde tem mais quantidade de pessoas passando fome em todo o país, o que é um absurdo. Quando eu olho e vejo que a política é feita para a manutenção de grupos políticos viciados e essas pessoas que estão aí no poder acham que Alagoas vai crescer se o seu grupo político for forte, elas estão equivocadas. Eu tenho certeza absoluta que Alagoas só cresce se o alagoano crescer junto. Então, a minha missão é justamente fazer com que as pessoas que sempre me deram a possibilidade de representá-las com as maiores votações, e sabendo que podemos disputar o governo do estado de Alagoas de maneira legítima, sem menosprezar ninguém, com muita humildade, com muito respeito,
mas também com muita força de vontade, capacidade, amor no coração, e tem tudo para dar certo, porque por onde a gente anda, a cada dia as pessoas estão acompanhando o guia eleitoral, estão vendo ali o nosso trabalho feito como senador. E, Rocha, a gente teve uma grande dificuldade para comunicar durante esses 3 anos e meio de atuação no Senado, justamente porque o Rodrigo Cunha se tornou um líder, e quando você, um líder jovem, e quando você se torna um líder, esses que se acham poderosos tentam colocar o pé em cima para que você não cresça. Então, o Rodrigo Cunha não tem uma rádio, não tem um sistema de televisão, e teve dificuldades para conseguir comunicar o seu trabalho, mas o trabalho chegou na ponta. Está aqui em Arapiraca o Hospital de Amor funcionando, está aqui em Arapiraca os recursos destinados para a saúde, para a educação, para o esporte. Nós temos trabalho numa linha da tecnologia, da inovação. Está aqui uma parceria com o IFAO em Arapiraca para formar jovens, um curso de capacitação em 10 cursos diferentes para que eles possam ocupar o mercado de trabalho, uma parceria nossa com o IFAO. Então a gente tem uma linha de trabalho que credencia estar há 4 anos no Senado de maneira ilibada. Estamos aqui com independência, com o povo ao nosso lado, e colocamos o nosso nome à disposição. E aí quem vai decidir se o Rodrigo vai ficar mais tempo no Senado ou então vai assumir o governo de Alagoas é o povo. Então não fui eu que tirei essa opção das pessoas. Então elas vão fazer esse crivo. E se for, e eu acho que esse é o caminho mesmo, decidido para que a gente vá para o governo de Alagoas, pode ter certeza que estaremos prontos. Bom, candidato, nós temos também pergunta do ouvinte, e o professor Carlos Jorge mandou a seguinte pergunta. Ele diz o seguinte: gostaria de saber do candidato Rodrigo o que será feito em seu governo para coibir o apoio político em troca de cargos públicos, visto a ocorrência na qual as pessoas não preparadas assumem cargos no governo. Então, qual critério que será usado para definir o seu corpo técnico? Pergunta, repito, do professor Carlos Jorge. Bem, professor, uma pergunta muito importante. Rocha, eu vou até pedir licença aqui, se puder baixar um pouco o... Sim, é como ele mesmo. Por favor, baixando o som aqui do fone. Tem um som, tem uma música também tocando. Ok. Ao professor, nesse momento eleitoral... Carlos Jorge, é muito fácil as pessoas falarem o que o outro lado quer ouvir. Mas se a palavra ela pode convencer, é de fato o exemplo que arrasta. Então, por onde eu passei, eu sempre demonstrei... Candidato, desculpa interrompê-lo, é só para fazer uma correção rápida aqui. Quem mandou essa pergunta foi a Kessely Nunes, lá do bairro Bom Sucesso. Para o senhor mandou essa pergunta por texto aqui pra gente. Isso, daqui a pouquinho o professor Carlos Jorge vai fazer a pergunta através de áudio, viu? Bom, então o erro foi meu, me deixa eu corrigir aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos zerar aqui o cronômetro para que não haja nenhuma confusão. É porque todas as perguntas até hoje vieram sempre o próprio ouvinte perguntando, né? Essa veio por escrito. Então a pergunta que já foi feita é da ouvinte Kessely Nunes. Kessely Nunes, do bairro Bom Sucesso. Vamos lá. 3 minutos para a resposta. Bem, a Kessely, eu agradeço a sua pergunta, mandou um abraço a todos do bairro Bom Sucesso. É uma pergunta muito interessante. Como eu estava falando, posso aqui dizer o que vocês querem ouvir, para tentar convencer, porque a palavra ela pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta e que demonstra quem você é. Então, nós inovamos na política no estado de Alagoas, ao realizar pela primeira vez uma seleção pública para as pessoas ocuparem um mandato parlamentar. Como deputado eu fiz isso, e foram mais de 1.000 pessoas inscritas, 11 foram selecionadas e fizeram junto comigo um mandato exemplar em que me credenciou para ser senador da República. Chegando no Senado, fiz a mesma situação. Selecionei pessoas técnicas para entregar e ser um senador atuante e correspondemos. Acabei de dizer que pelo 4º ano seguido fui considerado pelo ranking dos políticos como o senador mais atuante de Alagoas. E dessa forma a gente vai ser sempre. Ninguém vai colocar, o Rodrigo Cunha não permite colocar alguém que tenha uma carteira de habilitação para dirigir, para pilotar uma moto, para dirigir um ônibus. Não é, as pessoas têm que sentar nos lugares corretos. A politização no serviço público, ela é muito preocupante. Olha aqui um exemplo que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, nós temos a segurança pública hoje tendo uma interferência política. É terrível, a gente está regredindo muito nesse ponto, no aspecto da nossa segurança. A saúde não pode ser trabalhada dessa forma, tem que colocar ali aquelas pessoas que estudaram sua vida inteira e têm capacidade para ocupar aqueles espaços.
E quantas pessoas aqui precisam apenas ter uma oportunidade. Oportunidade essa que tem que vir através do seu esforço, da sua dedicação. A gente sabe que, infelizmente, muita gente acha que não é possível entrar no serviço público. A forma mais correta é através de um concurso público. Rodrigo Cunha, que está falando aqui, é o autor da Lei Geral do Concurso Público no estado de Alagoas. O que é isso? Não existia uma lei regulamentando os editais e cada cidade fazia um edital diferente e dificultava muitas vezes a fiscalização, e a gente trabalha sempre por transparência, onde quer que esteja, e criamos no estado a Lei Geral do Concurso Público, permitindo com que as pessoas possam acompanhar de maneira transparente a execução dos concursos públicos, que é a forma de ingresso no serviço público. Então estamos na mesma linha, pode ter certeza que a gente vai nessa mesma caminhada fazer com que o governo do estado tenha sempre as melhores pessoas para ocupar os espaços mais importantes, e fazer também com que aquelas pessoas que estão me ouvindo saibam que, se elas se dedicarem, elas terão também a sua oportunidade. E o que a gente observa, e é uma forma que eu tenho de atuar, e o que eu acredito que vamos conseguir, é fazer com que cada vez mais as pessoas dependam menos dos políticos. Elas vão precisar, sim, e tem que ser das políticas públicas, mas não de favores políticos. Então a gente vem nessa linha, é a nossa forma de ser, a maneira legítima que caminhamos permite isso. Bom, eu quero dizer que, conforme o combinado, de acordo com o regulamento, nós temos 2 blocos. O primeiro está encerrando, vamos dar um segundo daqui a pouco, depois dos comerciais. Mas, professor Carlos Jorge, a sua pergunta vai ser feita para o candidato, ok? Vai ser no próximo bloco, mas vai ser feita sim essa pergunta, que inclusive já foi enviada para a gente aqui. Vamos a um bloco, voltamos daqui a pouco. 91 Comando 91. Sua manhã com mais informação. Comando 91. Horas 36 minutos, continuamos com a entrevista com Rodrigo Cunha, União Brasil, candidato ao governo do estado. Bom, eu quero pedir desculpas, professor Carlos Jorge, e a gente confundiu aqui na hora de dizer quem estava mandando a pergunta, mas é claro que a sua pergunta vai ser passada, o nosso candidato aqui, nosso entrevistado está acompanhando atentamente. Vamos então soltar a sonora do professor Carlos Jorge, por favor. Bom dia, Zé Rocha e todos que fazem o comando. É um prazer estar falando com vocês. Com relação ao senador, eu gostaria de deixar uma pergunta no sentido dos precatórios do Fundef. A lei anterior, a relatoria dele, a 14.113, dizia que tinha direito os trabalhadores da educação, os professores, seja lá, e não tinha um interstício de tempo. A exemplo, Maceió está pagando a todos os trabalhadores, proporcional, logicamente, ao tempo que vem perdendo o salário. Porque na época que o dinheiro veio a menos, o salário de professor e dos trabalhadores da educação não tiveram os reajustes adequados, então ficaram defasados. Então, quando a Maria, um exemplo, trabalhava lá, se aposentou, quando ela se aposentou, que o outro entrou no lugar dela, o salário continuou defasado, o cargo de professor, de merendeiro. E com a relatoria do senador, que aí está, ele, para a lei em vigor, a 14.325, mudou, colocou interstício de tempo de 97 a 2006, tirando a possibilidade dos outros trabalhadores que entraram depois e receber aquilo que perdeu depois até os dias atuais. Outra situação, senador, é a questão de que tem prefeito ainda hoje dizendo que não vão pagar por conta que saiu um acordo agora do TCU dizendo que, mais ou menos no sentido, o dinheiro que tinha recebido antes da lei não entra nessa lei. Então seria para gastar com a escola, deixando para ratear só os futuros rateios. E por que não ter colocado na lei, senador, dizer os valores já recebidos, a receber, todos entrarão nesta lei? O que o senhor, enquanto senador, a pessoa que está no lugar do senhor, a mãe do JHC, pode fazer para ajudar esses trabalhadores que querem receber, vem lutando desde 2015 e agora os prefeitos ainda não querem cumprir a lei que foi relatada pelo senhor?
Bem, professor Carlos Jorge, eu agradeço a sua pergunta. Traz aqui um tema de extrema importância, porque nós vamos falar sobre os professores públicos, municipais, e eu sei que na grande maioria das cidades é o grande esteio da sua família. Os professores acompanharam, viram que há 4 anos o Rodrigo Cunha, junto com o então deputado federal JHC, assumiram um compromisso que nenhum outro político quis abraçar, que era uma causa justa dos professores receberem os precatórios do Fundef. E não era uma promessa de campanha, era porque nós observamos ali justiça. E quando a gente sabe que alguém tem direito, a gente vai até o final. Então, por isso, eu aqui com muito orgulho falo que eu sei que todos os professores do estado de Alagoas sabem o quanto nós trabalhamos pela educação. E a valorização se deu através da nossa atuação. O professor Carlos Jorge fez uma pergunta referente a uma lei da qual eu fui relator dos precatórios do Fundef. Professor, pode ter certeza que a gente pensou em todas as formas em como dar a segurança jurídica para que os gestores realizem esse pagamento. Não tem mais desculpa, tem que pagar. Inclusive, Maceió foi a primeira cidade que pagou os precatórios dos professores e as outras cidades têm que seguir. Aqui em Arapiraca já está muito próximo. O prefeito Luciano Barbosa já anunciou o pagamento também. E para isso, se o Carlos Jorge falou de uma lei que nós fomos relatores, que eu fui relator, não foi apenas essa, Carlos Jorge. Dá uma olhada que o que você perguntou está na segunda lei que eu fui relator. E que mesmo assim você já trouxe um outro assunto, o Tribunal de Contas, através de um parecer questionando essa lei, fez com que, pense bem, olha o sacrifício que é, olha a dificuldade que é. Além de aprovar 2 leis, Rodrigo Cunha conseguiu mudar a Constituição desse país. Está lá escrito numa emenda da Constituição desse país. E é muito difícil fazer isso, com que os professores têm direito a receber no mínimo 60% dos precatórios do Fundef. Está lá escrito na Constituição desse país. Foi uma causa que eu abracei com toda a força e que conseguimos hoje tornar uma realidade. Então, a sua pergunta pode ficar tranquilo que todos aqueles professores, inclusive quem já está aposentado, tem esse direito e tem que receber. O que a gente vai fazer agora é algo a mais. Eu pesquisei, procurei e também identificamos que os professores públicos estaduais têm direito a receber os precatórios do Fundef também e, sendo eleito governador, se assim for vontade de Deus e do povo arapiraquense e alagoano, pode ter certeza que será a nossa prioridade para também reconhecer esse justo direito dos professores. Candidato, no bloco anterior, o senhor chegou a falar na questão da fome, que ainda impera aqui em Alagoas. Nós temos milhares e milhares de pessoas, principalmente crianças, que vão à escola muito mais pensando na alimentação do que no aprendizado, né? E aí, falando dessa questão fome, essa questão de alimentação, eu lembro que aqui em Arapiraca nós temos um restaurante popular, inclusive, que deverá reabrir na próxima segunda-feira, conforme a entrevista que foi prestada aqui pelo prefeito, né? Há pouco, quer dizer, no bloco anterior, na parte anterior do nosso programa. Quando o restaurante popular está funcionando, é uma bênção, né? Mais de 1.000 pessoas serão atendidas diariamente. Eu pergunto, alguma ideia no seu governo para estender o restaurante popular em nível de estado? Porque, pelo que eu tenho conhecimento, apenas aqui e em Maceió. Na verdade, o restante do estado não tem, a não ser que eu não conheça. Há algum plano especial nesse sentido? Rocha, é muito importante a gente falar sobre esse tema. O tema da fome, ele tem que ser o tema do momento em qualquer discussão política. Nós temos em Alagoas a maior quantidade de pessoas passando fome nesse país. Não sou eu que estou dizendo, são os números, que inclusive ontem foi manchete principal nos principais jornais desse país. 51% da população em Alagoas tem apenas o que a gente chama de uma alimentação segura por dia. É o quê? Come uma vez por dia, no resto do dia ou passa fome ou come produtos sem qualidade. Está errado isso. E para diminuir de imediato, não é a solução, mas de imediato, é fazer com o que você disse. É feito aqui com muita propriedade pelo prefeito Luciano Barbosa com o restaurante popular. Nós vamos abrir 10 restaurantes populares, no mínimo, em parceria também com os municípios. E não é só para o almoço, é café da manhã, almoço e jantar, ao preço de R$2, comprando inclusive da agricultura familiar, que é também uma fonte importante de geração de emprego e de renda que vai ser estimulada pelo nosso governo, tenho certeza absoluta. Então, os restaurantes populares serão atendidos e abraçados pelo governo do estado em parceria com as prefeituras ou então de maneira própria abrindo esses restaurantes para que as pessoas possam se alimentar
Você falou aqui que tem muitas crianças que vão para a escola para ter a refeição, sua principal refeição dentro da escola. E o compromisso nosso é que ela vai chegar já na escola com café da manhã. Vai ter um café da manhã, porque a gente sabe que isso implica no seu desenvolvimento cognitivo. Ela vai ali começar a despertar mais ainda para os assuntos que são passados pelos professores. Então nós temos, através da alimentação, uma prioridade absoluta para matar a fome, mas não é apenas. A gente sabe que é necessário despertar o povo alagoano para gerar emprego, gerar renda. Por isso, nós vamos fazer um sistema de chamar o alagoano para fazer cursos e, em contrapartida, não apenas dar um auxílio, como é feito um auxílio de recursos mensal. Não é isso. Tem que ter uma contrapartida para a grande parte dos alagoanos. E essa contrapartida vai ser curso de formação, para que eles possam sair dali e ocupar o espaço no mercado de trabalho. Então a gente tem uma linha para fazer com que as pessoas saiam de onde estão hoje, no fundo do poço, que passam fome e que possam crescer na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que Alagoas só vai crescer se o alagoano crescer junto. Isso se dá de várias formas. Agora, realmente, saco vazio não para em pé. Tem que matar a fome do nosso povo. Ok, já que resta algum tempo ainda, só para complementar essa questão dos restaurantes, o senhor pretende abrir muito mais no estado, então R$2 cada refeição. Cada refeição. Tanto na manhã, meio-dia, como à noite. Inovando, tanto pela manhã como à noite, que normalmente é só durante o almoço. Isso. Então será pela manhã, um café da manhã, e à noite uma sopa, uma alimentação. Então a pessoa terá a alimentação do dia inteiro por R$6, seria mais ou menos isso. Gilberto Júnior, por favor. Certo, a gente já tem aqui mais alguns ouvintes, mas antes deixa eu fazer aqui uma pergunta ao candidato Rodrigo Cunha. Candidato, ao longo da sua trajetória política, da sua vida pública, o senhor tem mudado de opinião em algumas situações. Eu prefiro usar o termo mudar de opinião do que pregar uma coisa e fazer outra. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos. O senhor começou a sua vida pública tentando ser contra ao que chamou de velha política, mas hoje o senhor faz alianças com políticos da velha política, Arthur Lira, próprio prefeito Luciano Barbosa, só para citar dois. O senhor também, obviamente, tem acordos políticos, e eu não estou dizendo que isso é errado, é certo, mas estou citando aqui a situação, os fatos, também com o próprio JHC, que tem a família Caldas, enfim, que já é uma família tradicional na política e não deixa de ser também da velha política, apesar do JHC pregar também essa nova política. Recentemente, o senhor também se posicionou contra o fundo eleitoral, né? Nas suas redes sociais, inclusive, se posicionando contra o fundo eleitoral, mas, segundo informações, depois de um tempo, e já como candidato ao governo de Alagoas, o senhor está ou pretende usar recursos desse fundo eleitoral que giram, segundo as informações, em torno de 5 a 6 milhões de reais. Então, o senhor pregou que era contra, mas agora faz uso desse dinheiro. Por gentileza, peço que o senhor me corrija caso as informações que eu passo aqui estejam equivocadas. Então, diante dessas situações apresentadas aqui, como é que o eleitor que o senhor pretende convencer a votar no senhor pode acreditar nas promessas, por exemplo, do prato cheio que o senhor acabou de falar, enfim, que pretende fazer... Eu acho que é esse o nome do seu projeto, que pretende fazer restaurantes populares. No que se refere, por exemplo, à educação, que o senhor tem também projetos para a educação, segundo consta aqui na sua plataforma. Como é que o cidadão, que pretende votar no senhor tem a garantia de que daqui a algum tempo o senhor não vai mudar de ideia, ou seja, não vai pregar uma coisa e cumprir outra, candidato? Bem, Gilberto, até agradeço a sua pergunta, é importante demais a gente estar aqui conversando diretamente com a nossa população. E é como eu falei, eu sei onde é que está o problema desse estado. É no fortalecimento dos grupos políticos viciados, que fazem de tudo para se perpetuar no poder e dão as costas para a população. Repito, a gente só cresce se o alagoano crescer junto. Aqui não há espaço para picuinha política. E o maior exemplo, eu vou falar aqui. Em 3 anos e meio como senador, eu coloquei recurso em todas as cidades de Alagoas. Em todo município que eu entro, tem trabalho do Rodrigo Cunha. Isso é pedagógico, isso quebra essa sua pergunta, porque demonstra que a gente não coloca recurso para pagar a conta de uma eleição passada ou para fazer caixa para uma campanha futura, ou então para fazer um curral eleitoral. A velha política é isso. O Rodrigo Cunha vem numa outra linha, numa outra pegada. Eu não falo nem velha nem nova política, mas na política como ela deve ser, na política de maneira legítima, de engajamento, que fala a verdade, que anda cabeça erguida e que não se aceita ser submisso a quem se acha poderoso. E nesse caminhar, a gente tem que ter humildade para reconhecer
Primeiro, que eu estou disputando o governo do estado de Alagoas. Necessariamente, eu não posso ser candidato único. Já tenho que ter um vice ao meu lado. E que felicidade que eu conto hoje para somar nessa chapa, que sozinho ninguém chega a canto nenhum, mas eu tenho a possibilidade de ter a maior expressão da política feminina do estado de Alagoas, que é a então deputada, e foi a mais votada, Jó Pereira, como vice-governadora, onde pela primeira vez uma mulher pode ser eleita governadora do estado de Alagoas, elevando aqui o respeito que nós temos pelas mulheres alagoanas. Mas mais do que isso, a Jó Pereira é na luta pelo pequeno agricultor, pelo empresário, pela educação, pela saúde, e tem um trabalho reconhecido no estado inteiro. E com isso, vários outros parceiros se somam. Nós conseguimos unir Maceió e Arapiraca. O prefeito JHC é um parceiro, é um amigo, inclusive, conseguiu chegar no executivo e está dando um banho, um show, está fazendo com que o maceioense tenha sua autoestima elevada. Nós conseguimos aqui, olha só, juntar com o Luciano Barbosa, que tem na sua característica principal a marca da gestão pública, de um gestor que realiza, que tem uma bagagem e que não veio fazer comigo uma parceria de campanha, não. Veio fazer uma parceria por Alagoas. E nessa união de forças, mais outras pessoas vão se somando, mas nunca no toma lá da cá. As pessoas chegam, enxergam um projeto que será vencedor e querem fazer parte. Agora, contrapartida que não há. Nosso trabalho, ele se reflete nisso que eu estou falando. Através do exemplo de ter feito um trabalho para todo o estado de Alagoas, independente se o prefeito votou ou não votou, inclusive sendo eleito governador, se for vontade do arapiraquense, de ter o primeiro governador arapiraquense, do alagoano, de ter um jovem líder no comando do estado de Alagoas e de Deus. Primeira atitude é chamar todos os prefeitos e fazer um pacto pela educação para fazer com que esse estado aqui... Tempo esgotado, o candidato. Avance. Eu gostaria de saber, nós temos algumas perguntas aí de ouvintes, já podemos adiantar? Vamos lá, por favor? Bom dia, Rocha, bom dia, ouvintes da ANN Play. Aqui é o Iglisson Arthur, aqui do bairro Cavaco, de Arapiraca. Gostaria de fazer uma pergunta ao Rodrigo. Rodrigo, quais as suas propostas para concurso público, principalmente da Polícia Militar? Queria ouvir essa proposta, até porque, por ser de Arapiraca, minha opção, por enquanto, é votar em você. E gostaria de ouvir essa proposta para concurso público, porque com certeza é a prioridade para a juventude. Por enquanto é concurso público, para a gente saber como é que vai ser a sua proposta. Bem, eu agradeço a pergunta do nosso ouvinte e, de fato, a gente sabe que o alagoano precisa ter a oportunidade de crescer na vida. E eu sou muito favorável que as pessoas cresçam pelo seu intelecto, sua dedicação, pelos seus estudos. E o concurso público é a forma mais justa e democrática de criar uma meritocracia e se dar oportunidade para que as pessoas cresçam na vida e contribuam também com o serviço público. A polícia do estado de Alagoas, ela precisa muito ter um reforço no seu efetivo, tanto a polícia civil como a militar. E a gente sabe que é necessário fazer concursos públicos e está também na nossa programação realizar concursos públicos para a polícia. Além disso, já que falamos da polícia, quero tranquilizar os familiares dos policiais, dizendo que nós iremos assumir o compromisso de blindar os carros da polícia, de dar equipamentos de segurança, para que esses que vestem a farda para proteger o nosso povo sejam protegidos também. A gente tem uma visão muito ampla da segurança pública, construímos um projeto extremamente robusto e não vamos permitir o que está acontecendo hoje, a politização da polícia, onde um policial aborda alguém na rua e voltou àquela época de devolver para o policial. Você sabe com quem está falando? E aí liga para um político para ser liberado. Isso está errado. A gente não pode retroagir. Infelizmente, o governo que está aí perdeu o comando da polícia, entregou a um grupo de deputados e está errado. É isso que gera impunidade e a impunidade é a maior combustível para a violência. Vai voltar com todo o gás se permanecer assim os crimes de mando. E a gente sabe que é necessário enfrentar a criminalidade de cima para baixo. E coragem não falta aqui. A nossa coragem é de ter atitude. Vamos, com certeza, equipar toda a polícia, fazer concursos públicos, permitir com que os jovens, como o nosso ouvinte que fez a pergunta, ingressem através dos seus esforços na polícia, no serviço público, inclusive ressaltando que a transparência de todo o certame, de todo o concurso público hoje em Alagoas só é possível porque existe uma lei de autoria do Rodrigo Cunha,
que faz com que os editais respeitem essas leis, que tragam transparência e que as pessoas possam concorrer em nível de igualdade. Então, a nível de igualdade. Então, nessa linha, a gente se associa a esse nosso jovem que está aqui estudando, disse que vai votar no Rodrigo por ser arapiraquense. Isso me engrandece demais, porque eu sei a responsabilidade e o quanto foi aguardado para que esse momento chegasse e assim a gente possa caminhar para uma Alagoas mais justa. Mais pergunta de ouvintes? Segura só um pouquinho o ouvinte aqui, Rocha, ela Engenheirinho, só para complementar essas informações sobre emprego, porque concurso público é emprego, apesar de ser emprego público, mas o jovem não pode ficar, candidato, simplesmente esperando o concurso público. Claro que tem aqueles que de uma forma ou de outra vão precisar ingressar no serviço público pela necessidade do próprio Estado de ter servidor. Mas além dessa questão do concurso público, quais seriam as ideias e propostas do candidato Rodrigo Cunha para gerar emprego no Estado? A gente sabe que tem uma deficiência muito grande da industrialização do nosso estado de Alagoas. Tem um processo todo com a usina de cana-de-açúcar que acabou travando, a gente sabe dessa história toda. Mas quais são as propostas? Sabe-se também que o comércio, apesar de ser o grande empregador, mas o salário do comércio é o básico. O salário de qualidade está na indústria. Então, como atrair essas indústrias para Alagoas e como gerar emprego e renda para a população, inclusive do campo? Se o senhor puder já juntar as duas perguntas, candidato. Bem, Gilberto, vamos sim juntar as duas perguntas. Primeiro, eu estava me atendo ao tema da pergunta, que foi do jovem, mas é importante demais falar sobre o emprego, porque a gente está falando para muita gente. Aqui em Arapiraca será feito o polo industrial do Agreste. Nós iremos investir numa grande infraestrutura para atrair empresas e para fazer daqui a mola propulsora do desenvolvimento do estado de Alagoas. Nós estamos no coração geograficamente de Alagoas, se justifica. E esse governador arapiraquense vai fazer isso em parceria com o Luciano Barbosa, em parceria com todos aqueles que sabem que Arapiraca tem um potencial enorme de um povo trabalhador que cresce pelos seus esforços e que vai contar com o governo do estado como sendo parceiro. Além disso, eu converso bastante com os empresários e converso não só com jovens, mas com muitas pessoas que querem trabalhar. De um lado, a gente encontra empresas, como aqui, por exemplo, o Finasa Branca, estava precisando de um engenheiro de segurança, não tinha ali disponível. E do outro lado, muitos jovens querendo trabalhar. E o que é que falta? Cursos de capacitação e formação. Aqui em Alagoas nós não temos uma escola estadual de capacitação para o estudante, ou para o jovem, ou para o adulto. Se você vai para Pernambuco, são 60. Aqui a gente tem um IFAL, mas é o foco com o jovem, com o estudante. O Rodrigo Cunha quer dizer aqui para todos que estão ouvindo que vamos criar escolas, institutos regionais de formação e capacitação de acordo com a vocação da região. Ou seja, se vai para o litoral, vai ter curso de formação também na área de línguas, na área de agências de turismo, na área focada para a hotelaria. Se é para outras áreas, vai ter de acordo com a região. Nós teremos aqui cursos de formação para capacitar as pessoas, para ocuparem o mercado de trabalho e poderem crescer na vida através dos seus esforços. Isso é necessário. Muita gente que está me ouvindo pode ser um frentista e de repente ele quer virar um torneiro mecânico. Vai ter um curso de formação se for necessário para atender a demanda daquela localidade. E como o nosso objetivo é trazer de fato o desenvolvimento para Arapiraca, nós vamos sim focar aqui no polo industrial. Além disso, o amigo Gilberto perguntou aqui sobre agricultura. Olha só, é algo extremamente forte os nossos agricultores, a nossa agricultura familiar. Nós iremos colocar CEASAs regionais, que é Centro de Distribuição, Comercialização e Venda dos Produtos do Campo. O Estado ele irá ser o maior comprador do homem do campo. O mínimo de 30% para a merenda escolar, o limite de 30% não é o máximo, é o mínimo, é daí para cima, e hoje isso não é respeitado. Então nós vamos colocar essa nossa cultura das feiras de uma maneira padronizada, que é algo muito importante para o desenvolvimento de Alagoas, e dando oportunidade para que todos tenham uma capacitação e vá atrás do seu ganha-pão. Além disso, nós temos outros projetos que estão disponíveis e nós vamos começar a divulgar cada vez mais pelo nosso guia eleitoral. São 8h58 pelo nosso regulamento. O senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais, por favor. Bem, eu agradeço demais o espaço da Novo Nordeste. É muito bom conversar com você, Rocha, com o Gilberto, com todos os ouvintes que participaram aqui, e dizer que o nosso grande objetivo é fazer com que esse estado se desenvolva, cresça.
de maneira transparente, de maneira esforçada, mas dedicada em todos os segundos da nossa vida. Então, o Rodrigo Cunha que está falando é o Rodrigo Cunha de sempre. É aqueles que vocês conhecem a história, que tem uma história dolorosa de superação de vida, mas é uma história na qual todo alagoano acompanhou, que vai saber que se sentar naquela cadeira de governador, vai continuar honrando pai e mãe. Sou temente a Deus, me capacitei e a vida me preparou para esse momento, para fazer com que Alagoas aqui não tenha mais espaço para aquela política da bala ou a política da corrupção. A gente veio para o Rodrigo Cunha está falando aqui, que está nesse momento para unir Alagoas. Por isso que quando eu pego na mão do Luciano Barbosa, quando eu pego na mão do JHC, e eu sei que a gente juntos vamos fazer com que todo o Estado se desenvolva, já no modelo de amadurecimento político do Rodrigo Cunha, está falando aqui dos 2 maiores prefeitos do Estado de Alagoas, para acabar com essa picuinha política, para tirar essas amarras, essa bola presa nas correntes do pé de muitos alagoanos que não conseguem se desenvolver e crescer, porque tem muita gente que acha que ele tem que ser dependente dos políticos. A minha vida não permite isso. A gente vai sim fazer com que cada vez mais o arapiraquense tenha orgulho, bata no peito, diga que vai ter o seu primeiro governador nascido e criado em Arapiraca. Eu estou aqui preparado para isso. Vamos, tenho certeza absoluta, fazer com que essa nova geração, na qual também se soma agora o Daniel Barbosa, é um jovem aí que está disposto e conquistando o seu espaço, para que a gente fortaleça toda a região, seja com polo industrial, seja olhando para os lojistas e comerciantes e realizando o que nós fazemos, negociação de dívidas, tirando o nome das pessoas do SPC Serasa. Então, lembrando, Rodrigo Cunha, 44, é o nosso governador. Muito obrigado. Amanhã, gente, na sequência das nossas entrevistas, estaremos ouvindo o candidato também ao governo do estado, claro, Fernando Collor de Mello, PTB. A partir das 8 horas, portanto, será ele o nosso entrevistado de amanhã. Grande abraço. Em nome de todos, obrigado mesmo pela audiência, você que participou, você que interagiu de alguma forma, e o convite para que a partir das 6, porque a gente já começa aqui logo cedinho, às 6 até às 9, dizendo mais uma vez que a entrevista começa a partir das 8 horas. Comando 91.